Se você acha que é inteligente, isso pode ser exatamente o problema. Porque as pessoas mais presas quase sempre têm certeza de que estão certas. Elas explicam tudo, justificam tudo, defendem tudo, menos a própria realidade. E talvez isso seja difícil de aceitar, mas inteligência de verdade não começa quando você acerta. Começa quando você percebe o quanto você pode estar errado. Pense por um segundo. Quantas decisões da sua vida você realmente pensou? E quantas você só sentiu e chamou de decisão? Você chama de escolha, mas muitas vezes foi impulso. Você chama de opinião, mas muitas vezes foi repetição. Você chama de personalidade, mas muitas vezes foi adaptação. E se isso for verdade, então quem está no controle? Essa pergunta incomoda, porque ela desmonta uma ilusão silenciosa, a de que você está consciente. Mas a maioria das pessoas não está. Está reagindo. Reagindo ao ambiente, às emoções, ao momento, e chamando isso de vida. Mas isso não é viver. Isso é acontecer. E existe uma diferença brutal entre os dois. Pessoas comuns acontecem. Pessoas inteligentes escolhem, mas escolher exige consciência. E consciência dói. Dói perceber que você procrastina sem motivo real. Dói perceber que você evita coisas importantes por medo disfarçado. Dói perceber que você repete erros que já entendeu, mas nunca corrigiu. E é aqui que tudo se separa. Porque entender não é inteligência. Aplicar é. Você pode entender tudo sobre disciplina e continuar indisciplinado. Pode entender tudo sobre emoções e continuar sendo controlado por elas. Pode entender tudo sobre a vida e ainda assim viver mal. E isso é mais comum do que parece. Porque conhecimento é confortável. Ele te dá a sensação de progresso sem exigir mudança. Você aprende, concorda, se identifica, mas não muda. E sem mudança não existe inteligência. Existe só acúmulo. Agora vem a parte mais difícil. Talvez você já saiba exatamente o que precisa fazer na sua vida, mas não faz. E isso não é falta de capacidade. É falta de enfrentamento. Porque fazer o que precisa ser feito quase sempre envolve desconforto. E o cérebro evita desconforto como prioridade. Então, ele cria atalhos. Depois eu faço. Hoje não é um bom dia. Eu mereço descansar. E pronto. Você se convence. Esse é o nível mais perigoso de todos. Quando você começa a acreditar nas próprias desculpas. Porque aí você não sente mais urgência. E sem urgência, nada muda. Pessoas inteligentes percebem isso. E interrompem. Elas não negociam com a própria mente. Elas não entram em debate interno infinito. Elas decidem e agem. Mesmo sem vontade, mesmo sem certeza, mesmo sem garantia. Porque entendem algo simples. A mente quer conforto, mas a vida responde à ação. E a ação cria clareza. Sempre. Você não pensa melhor para agir. Você age. E então, pensa melhor. Isso quebra um padrão enorme. Enquanto muitos estão esperando entender tudo, outros já estão avançando. E com o tempo, a diferença aparece. Mas existe algo ainda mais profundo. Inteligência não é só sobre fazer melhor. É sobre parar de se enganar. Auto-engano é confortável. Você diz que vai começar amanhã. Você diz que está tudo sob controle. Você diz que não é tão grave assim. E assim, os dias passam. E nada muda.
Pessoas inteligentes interrompem esse ciclo. Elas percebem a mentira e cortam, sem drama, sem justificativa, só decisão. E isso cria poder, um poder silencioso. Porque enquanto outros estão presos em narrativas, você está lidando com a realidade. E realidade sempre vence. Sempre. Agora olha isso com honestidade. Quantas vezes você esperou se sentir pronto e nunca começou? Quantas vezes você pensou demais e fez de menos? Quantas vezes você soube exatamente o que fazer e escolheu não fazer? Isso não é falta de inteligência. É falta de alinhamento entre o que você sabe e o que você faz. E essa diferença define sua vida. Não é o que você entende, é o que você executa. E execução exige algo que quase ninguém sustenta: consistência. Fazer mesmo quando não quer. Repetir mesmo quando é chato. Continuar mesmo quando não vê resultado. Isso é inteligência aplicada. E isso cria uma vantagem invisível. Porque enquanto outros vivem de impulso, você constrói por decisão. E decisão, acumulada, vira destino. Agora existe um ponto final. Talvez o mais importante de todos. Você não precisa se tornar mais inteligente. Você precisa parar de se enganar. Porque no fundo, você já sabe. Sabe onde está falhando. Sabe onde está fugindo, sabe o que está evitando, mas finge que não sabe. E esse teatro interno custa caro, custa tempo, custa energia, custa vida. Pessoas inteligentes encerram esse teatro. Elas param de mentir para si mesmas. E isso muda tudo, porque quando você vê com clareza, a decisão fica óbvia. E quando a decisão fica óbvia, a única coisa que resta é agir. Sem drama, sem desculpa, sem espera, só ação. E é nesse ponto que a maioria para. Mas se você não parar, se você realmente fizer o que sabe que precisa fazer, sua vida muda. Não de forma mágica, mas de forma inevitável. E isso é ainda mais poderoso, porque não depende de sorte, depende de você. Então esquece tudo o que te disseram sobre inteligência. Não é sobre QI, não é sobre conhecimento, não é sobre parecer inteligente. É sobre viver com consciência suficiente para não se sabotar e disciplina suficiente para agir apesar disso. Agora respira por um segundo e responde com honestidade. Você está vivendo de forma consciente ou está apenas reagindo? Porque existe um momento na vida em que você percebe que não é mais ignorância, é escolha. Você já sabe o suficiente para mudar, mas ainda não mudou. E isso pesa. Pesa porque cria um conflito interno. Uma distância entre quem você é e quem você poderia ser. E essa distância cobra. Ela cobra na sua disciplina, cobra na sua autoestima, cobra nas suas decisões. Porque toda vez que você sabe o que deveria fazer e não faz, você enfraquece a si mesmo. E isso se acumula, dia após dia, decisão após decisão, até que você começa a duvidar de si. E isso é perigoso, porque uma pessoa que não confia em si mesma não sustenta mudança. Por isso, inteligência não é só perceber, é sustentar. Sustentar decisões difíceis, sustentar desconforto, sustentar consistência, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E é aqui que quase todos falham,
Porque no início, todo mundo quer mudar. Mas poucos continuam quando fica difícil. Poucos continuam quando não tem resultado. Poucos continuam quando ninguém está vendo. E é exatamente aí que a inteligência se prova. Não no momento fácil, mas no momento silencioso. No momento em que ninguém está olhando. No momento em que você poderia desistir e ninguém saberia. Mas você saberia. E isso é o que importa. Porque no final, você sempre sabe. Sabe quando está se enganando. Sabe quando está evitando. Sabe quando está escolhendo o caminho mais fácil. E cada vez que você ignora isso, você se afasta da sua melhor versão. Mas cada vez que você enfrenta, mesmo que pequeno, você se aproxima. E isso muda tudo. Porque não é sobre perfeição. Nunca foi. É sobre direção. Pequenas correções. Pequenas decisões melhores. Repetidas ao longo do tempo. E isso constrói algo sólido. Algo real. Algo que ninguém pode tirar. Então talvez inteligência seja isso. Não algo que você tem, mas algo que você pratica. Todos os dias. Nas escolhas pequenas, nas atitudes invisíveis, nos momentos em que ninguém está vendo. E no final, é isso que define tudo. Não o que você sabe, mas o que você faz com o que sabe. E agora, a única coisa que resta é decidir. Continuar no automático, ou finalmente assumir o controle. Porque depois que você enxerga, não dá mais para fingir que não viu. E a partir daqui, tudo depende de você.